Que Deus abençoe todos vocês que já estão conosco aí. Ao cantor Luiz Garcia, que Deus abençoe, meu amigo, homem de Deus, levita abençoado, que Deus abençoe. Quero aqui também deixar algo da parte do Senhor para as nossas vidas. No livro de Gênesis, capítulo 37. Livro de Gênesis, capítulo 37. E o verso de número 3, que nos diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica de várias cores. Glória a Deus. O texto que nós fizemos menção essa noite, ele vai contar para nós uma das mais lindas passagens e mais conhecidas por todos nós. A história do menino José. José, ele era um menino sonhador. E o capítulo de número 37, ele nos traz algumas importantes lições acerca deste menino. José, ele teve alguns sonhos. Sonhos esses que, quando contado para seus irmãos, despertou a eles a sua ira, a sua raiva, a ponto deles não conseguirem mais falar com José. A narrativa bíblica, ela nos traz alguns ensinamentos. O texto que nós lemos, Gênesis 37, e o verso de número 3, ele vai nos narrar que Israel, ou Jacó, que era o seu pai, deu para ele, o presenteou com uma túnica muito bonita, uma túnica de várias cores. E nós vamos ver no decorrer da história que os irmãos de José, eles ficaram chateados, bravos, não somente pelo fato daquela túnica, mas também pelos sonhos de José, a ponto de colocar aquele menino sonhador em uma cisterna. O plano original era para que eles o matassem. Pegariam a sua túnica e diriam para o seu pai que algum bicho o devorou. Eles colocam José naquela cisterna. Pegam a sua túnica. E aqui eu já começo a entender uma importante lição. Por quê? Eles pegam a túnica daquele menino, pois, conjecturando eu, pensaram que aquilo que José tinha estava na túnica. Mas só que nós vamos ver ao decorrer da passagem que aquilo que Deus tinha preparado para José não estava na túnica, mas sim estava no menino. Os sonhos a qual Deus tinha liberado para José não estava em uma simples túnica, mas estava inserido em José. Levaram a túnica, mas não conseguiram roubar as promessas que Deus tinha feito para aquele menino. Roubaram
a sua roupagem, mas não tiraram as promessas a qual Deus tinha feito para aquele rapaz. E a primeira aplicação dessa noite aqui é muito simples. Aquilo que Deus ele tem para a minha e para a sua vida não está na túnica, mas sim está em você. Deixem que levem a túnica. Querem a túnica? Pode levar. Vão conseguir roubar a túnica, mas não vão conseguir roubar os projetos e planos a qual Deus ele tem para a sua vida, para o seu futuro. Deixem que levem a túnica, mas não vão conseguir roubar as promessas a qual Deus fez outrora ao seu coração. Glória a Deus. E o texto, ele vai prosseguir dizendo que os irmãos de José, eles o colocam naquela cisterna, pois o intuito deles era matar José. Só que nós vamos ver no decorrer da passagem que José é levado como escravo. Aqueles meninos não tiveram êxito em seu plano. E um dos seus irmãos foi que o fizeram mudar de ideia. Olha que interessante. José, ele foi posto na cisterna, mas saiu da cisterna ileso. José, ele foi posto em uma cisterna e o plano original era que o matassem, mas José, ele saiu ileso daquela cisterna. E aqui eu encontro uma aplicação muito interessante. Deus, ele não nos livra da cisterna, mas é em meio à cisterna que ele nos libera o livramento. Jesus, ele não nos livra da tempestade, mas em meio à tempestade, ele diz para você: eu estou contigo. Jesus, ele não te livra de passar por problemas, por enfermidades, mas em meio às enfermidades, em meio aos problemas, ele está na sua frente e ele vai diante de ti. Jesus não livrou os discípulos de passar por tempestade, mas foi em meio à tempestade que ele deu o livramento para aqueles discípulos. Já foi dito aqui essa noite, Daniel entrou na cova dos leões, mas Jesus deu o livramento para Daniel em meio à cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro da fornalha, e foi em meio à fornalha que Jesus os fizeram passear e sair ileso. José entrou na cisterna, mas saiu com vida. Porque Deus, ele não nos livra da tempestade, mas é em meio à tempestade. Deus, ele não vai te livrar de passar por problemas, adversidades, mas em meio às adversidades, ele estará contigo. E a palavra que ele libera para a sua vida está lá no livro de Josué, capítulo 1 e o verso 9. Não temas, porque eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que tu andares. Jesus, ele deu o livramento para José sobre aquela cisterna. José agora, ele é vendido como escravo e começa toda a sua história. Ele é levado para uma terra a qual não era a sua. José passa a ser escravo
ele é preso e passa algumas adversidades. E aqui eu entendo uma lição muito linda. José, ele recebeu os sonhos do Senhor, mas até a concretização de tudo aquilo que Deus entregou para José, existe algo chamado processo. E foi necessário para José esperar o tempo de processo para alcançar a promessa. E aqui é uma aplicação muito interessante. Por quê? Porque quem suporta o processo alcança a promessa. José, ele sonhou, foi vendido, foi preso, mas chegou o tempo a qual Deus, ele honrou aquilo que tinha prometido outrora para José. José passa por alguns percalços. José é preso, José agora está como escravo. Mas nós vamos entender, ao decorrer dessa história, que José, ele finalizou a sua história como governador. E aqui há algo muito interessante, porque se nós pegarmos toda a trajetória antes de José, não houve um governador no Egito. E após José, não houve nenhum governador. E a aplicação aqui é muito simples. E eu já encerro a minha reflexão aqui esta noite. Jesus, ele prometeu a José e cumpriu, porque ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E naquela época não existia governador, mas ele criou um cargo apenas para honrar José. E qual que é a aplicação aqui? Muito simples. Se for preciso, Deus, ele cria uma situação para te honrar. Se for preciso, para fazer aquilo que ele lhe prometeu, ele cria uma situação. Ele cria um cargo. Não existe governador antes de José. Não existe governador após José. Só existiu José, porque Deus, ele criou aquele cargo para honrar o seu servo. Mas José, ele teve que ser perseverante em meio ao processo e alcançou a sua promessa. E eu finalizo essa reflexão atematizando: quem espera o processo alcança a promessa. Creia que as promessas a qual Deus, ele fez para você, elas se cumprirão. Este tempo turbulento é apenas o processo para o seu amadurecimento, pois é no processo que ele te molda, é no processo que ele te lapida, é no processo que ele te deixa apto para receber a sua promessa. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe no nome de Jesus.